Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o terceiro capítulo de 2 Tessalonicenses 3. Paulo também pediu orações, mas conhecia os motivos. Ele pediu orações, mas conhecia os motivos. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Como já falamos, estamos vendo a segunda epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita para completar ou complementar a sua carta anterior, primeira carta de Tessalonicenses, dando aos Tessalonicenses instruções adicionais sobre a vinda de Cristo e a importância de um viver diário responsável. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, no centro de Taguatinga. Aproveite aí, inscreva-se em nosso canal, também clica aí no sininho à sua esquerda e dê o seu like, nos ajudando no nosso canal. Paulo está finalizando a segunda epístola aos Tessalonicenses, pedindo a eles oração para que a palavra do Senhor seja propagada como estava sendo propagada entre eles. Também fez questão de pedir para que fossem livres de homens perversos e maus. Sabem por quê? Porque a fé não é de todos. É isso mesmo, a fé não é de todos. Ora, quem primeiro nos disse que a fé não é de todos foi o próprio Senhor, quando nos contou e nos ensinou a parábola do joio e do trigo. Não há dúvidas, enquanto estivermos aqui, iremos conviver com o joio, e ele nos dará certo trabalho, mas não é para nós desanimarmos, como ensinou um pai a seu filho querido em 1 Crônicas 28:20, que disse assim para ele: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Interessante esse versículo, que ele não te deixará nem desamparará, né? Nós estamos vendo aí que quem primeiro falou isso, que não vai te deixar nem desamparar, foi Moisés falando para Josué, animando ele, pois Moisés iria partir e Josué ia ficar com o encargo de atravessar aquele Jordão, atravessar o deserto, concluir a obra de entrar na Terra Prometida com aquela multidão. Mais de 5 milhões de pessoas. Então o desafio era muito grande. Moisés disse isso para ele. Depois Deus, quando Moisés partiu, ratificou as palavras do seu servo Moisés, que falou pelo Espírito Santo, e também disse para Josué que jamais o deixaria, nem jamais o abandonaria. Aqui Davi, falando a seu filho Salomão, para dizer para ele que Deus não o deixará, nem o desamparará, assim consolando ele na tarefa que ele tinha de substituir o seu pai como rei de Israel. E mais tarde, em Hebreus 13:5, nós vamos ver o Espírito Santo fazendo essa aplicação para todos os crentes, para você também. Então a palavra é forte. Ele jamais vai te deixar, nunca, jamais vai te abandonar. São 5 negativas para afirmar uma coisa positiva. Deus está contigo. Você que tem a fé não é de todos, mas você que tem a fé, Deus está contigo sempre. Davi, pai de Salomão, está a nos ensinar como o Pai Celeste ensinou a Josué, que ele disse a mesma coisa quando Josué teve aquele árduo trabalho de substituir a Moisés na condução do povo de Deus. Nós estamos na terceira parte, instruções. Começou no capítulo 1, no verso 2, e termina aqui no verso 15. Como vimos, Paulo tratou de diversos tópicos de importância para os Tessalonicenses. O apóstolo os encorajou a rejeitarem os falsos profetas que ensinavam que Cristo já havia retornado. Nós estamos vendo os pedidos de oração dos versos 1 ao 5. O encorajamento de Paulo aos Tessalonicenses o levou a pedir. O encorajamento que vem da oração para ele mesmo e para os demais pregadores do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 5:25, encontraremos também um versículo no qual Paulo pede orações. Durante os seus anos de ministério, o apóstolo Paulo enfrentou constantes ameaças de perigos físicos e outros tipos de perigos e necessidades e lutas. Essa passagem, juntamente com Romanos 15:30,
31, 2 Coríntios 1, 11, Filipenses 1, 19, deixa claro o quanto ele contava com as orações do povo de Deus para a continuação do seu ministério e para a sua própria sobrevivência. 3 pedidos se destacam em seu pedido de oração. 3. Que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Um dos seus pedidos. Que o Senhor receba a honra merecida, ou seja, a glória pertence ao Senhor. Que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Note-se a preocupação com a palavra, com a glória devida ao nome do Senhor e o cuidado com as perseguições. Em contraste com a infidelidade dos homens mencionados no versículo anterior, está a inabalável fidelidade do Deus imutável no verso de número 3. Sendo o Senhor fiel, ele tem certeza que Deus os fortalecerá e os guardará do maligno. Também confiam no Senhor que eles fariam e continuariam a fazer as coisas que eles tinham ordenado e que era para o bem deles. Os corações devem vigiar para esses seguros ou viajar para esses seguros refúgios espirituais de meditação. Essa é uma viagem dirigida pelo Senhor, por isso que Ele a está a conduzir nossos corações ao amor de Deus e à perseverança em Cristo Jesus. A importância do trabalho, a partir do verso 6 até o verso 15. Dos versos 6 ao 15 veremos a importância do trabalho, pois havia entre eles ociosos que viviam à custa dos outros irmãos. Paulo tomou medidas firmes para o persistente problema de andar desordenadamente e suas consequências. Embora considerasse séria essa ofensa, ele tratou os seus ofensores como os seus irmãos. Um dos modos de compreender essa frase é que Paulo deve ter tido em mente as instruções do Nosso Senhor sobre a disciplina eclesiásticas registradas em Mateus 18, dos versos 15 ao 17. O apóstolo deu ordens semelhantes em outras passagens. Alternativamente, a intenção de sua instrução pode ter sido simplesmente evitar associação com essas pessoas durante o tempo em que elas estivessem andando desordenadamente a fim de impedir uma aparência de tolerância ao pecado. O apóstolo Paulo ensinou de modo coerente que aqueles que trabalham para o Evangelho são dignos de receber remuneração. 1 Timóteo 5, dos versos 17 ao 18. Normalmente, o apóstolo aceitava ajuda financeira para o seu ministério, mas quando ele temia que seus motivos fossem postos em dúvida, ou quando, como eles em Tessalônica, um exemplo forte precisava ser dado para aqueles que eram avessos ao trabalho, ele renunciava ao seu direito e recusava qualquer tipo de remuneração. Confira aí também em 1 Coríntios 9, de 3 a 18. Esse versículo 10 pode indicar que o problema de andar desordenadamente havia começado a aparecer antes que Paulo e seus companheiros tivessem deixado a cidade. Ainda nessa ocasião, eles sentiram que era necessário estimular os desordenados a se ocuparem de maneira proveitosa. Sem trabalhar, as pessoas que andam desordenadamente ficam ociosas e passam a se ocupar da vida alheia. O verso 12 é muito claro, e a ordem de Paulo era, no nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhassem tranquilamente e comessem o seu próprio pão. Já a recomendação de fazer o bem nunca se cansa disso, era para todos e alcança todos. Em todos os lugares, fazer o bem é sempre o melhor a se fazer. Nós devemos fazer o bem. Nunca desistirmos de fazer o bem a quem quer que seja. Até os que nos retribuem com o mal, nós devemos atender ao que Jesus nos fala e fazer o bem. Não retribuir o mal com o mal, jamais, ou com violência, ou com vingança, ignorância, mas o bem, sim, é dever nosso papel como cidadãos, como cristãos, como filhos de Deus, fazer o bem. No entanto, se alguém não fizesse caso dessas palavras e desprezassem esse ensino, Paulo chega a dizer que nem com eles deveríamos mais nos associar para que assim ficassem envergonhados e fossem curados. A atitude de despertar sentimento de vergonha não tinha a intenção punitiva, mas sim de provocar arrependimento e, por fim, a restauração da comunhão da igreja. Afinal, não são inimigos, antes precisam de correções. E mesmo nós, quando éramos inimigos, Deus nos tolerou e nos salvou. E agora que somos amigos, agora que somos do reino, que recebemos a palavra, que fomos justificados, não nos dará muito maiores coisas?
A bênção final e a assinatura do apóstolo do verso 16 e 18, a quarta parte desses 3 capítulos de 2 Tessalonicenses. A última parte, que é a quarta parte. Paulo finalizou a carta com uma bênção e a assinou. Paulo concluiu com uma bênção e acrescentou a mensagem de próprio punho para validar a sua epístola. Esse título, Senhor da Paz, era particularmente importante para os tessalonicenses, visto que estavam sofrendo perseguição. Enquanto eles estivessem vivendo nesse mundo, Jesus era fonte de paz dentro dos seus corações. E nós temos aí que Deus nos prometeu grandes bênçãos, mas todas com perseguições. Além disso, ele era a esperança deles para um mundo futuro no qual substituiria todas as tribulações, tanto as interiores quanto as exteriores, Romanos 14, 17. Embora o apóstolo Paulo tenha feito uso de amanuenses para redigir suas epístolas, ele escrevia muitas vezes uma saudação final ou uma bênção final de próprio punho. Ele chamou a atenção para essa prática como um sinal adicional de sua autenticidade, para assim, dessa maneira, contra-atacar os falsificadores que já tinham aparecido em Tessalônica ou que poderiam vir a aparecer ali no futuro. É interessante que, enquanto Paulo ia construindo, como nós já vimos no livro de Atos, no nascimento da igreja, enquanto Paulo ia construindo, os judeus, os fariseus e todos os opositores iam atrás tentando desconstruir tudo aquilo que ele construiu. Então, realmente, as perseguições existem, tanto dentro quanto fora. Ao fazer isso, Paulo lembrou seus leitores de sua autoridade apostólica, a qual nunca deveria ser contestada na igreja. 1 Coríntios 14, 37. O primeiro versículo do capítulo 3 diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós. É o pedido dele de oração, né? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. É aquilo que já explicamos, né? Ele poderia pedir tantas coisas, né? Recursos para fazer isso, ajuda de não sei o quê. Não, ele quer que a palavra se propague cada vez mais. E dessa maneira ele faz, e dá glórias ao Senhor, né? Em primeiro lugar, ele quer a mensagem do Evangelho. Eu tenho dito que 3 coisas, eu sempre ensino na minha igreja 3 coisas fundamentais. Nós existimos, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do seu nome. Em segundo lugar, para se alegrar nele. Isso mesmo, ter alegria, gozo completo no Senhor, que nos deu missão, nos deu visão, nos deu sonhos, nos deu trabalho, completou nossa vida. Nós controla todas as coisas, o mundo não está entregue ao caos. Em terceiro lugar, eu tenho ensinado que nós devemos anunciar o Evangelho, que é nossa missão, é nosso trabalho. Então não estamos ociosos, não estamos desocupados. Também temos ressaltado nesse capítulo, que Paulo estava chateado com os tais vagabundos. Isso mesmo, com aqueles que não queriam trabalhar. Os tais são apenas consumidores dos recursos. Têm ventre e não coração, nem cérebro, nem alma, contudo são inimigos. Haja paciência. Ele finaliza essa segunda epístola aos Tessalonicenses falando da paz que está presente em todas as circunstâncias. Realmente não temos paz em todas as circunstâncias, mas temos a promessa de não temos paz pela ausência de problemas. Isso. Nós não temos paz pela ausência de problemas, mas nós temos a promessa de paz em todas as circunstâncias, quer elas sejam boas, quer não. 2 Timóteo 3,16 diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. Muito bom esse versículo, né? Deus abençoe o seu dia. Amanhã estaremos aqui com a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Fique aí conosco, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê seu like e vamos avançando. Nós estamos ali na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial. Venha nos visitar, fazer parte da nossa missão aí. Nós temos o dever de anunciar o Evangelho, estamos aí reunindo forças
para avançarmos cada vez mais. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Eterno nos permitir. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fique com Deus.